Onde que a gente passa? Você quer o passador? Não quero não. Onde que está a câmera? Só para saber a câmera, eu posso andar. Você não vai aparecer. Que ótimo. Você quer passador? Pega passador. Não precisa, aqui mesmo. Não tinha passador, não, Marcelo. Nossa, não sabe. É com o mouse ou com isso? É com o mouse ou com o mouse? Tá bom. É o seguinte, eu trabalhava com ventilação mecânica, a parte mais básica, há muitos anos. Meu doutorado foi pela patologia com ventilação mecânica, com o professor Paulo Saldiva, há muitas décadas, tá? Com ratos. Então, o que eu vou falar, talvez para vocês pareça um pouco básico, mas é que é necessário para entender todo o contexto, tá, da evolução da ventilação mecânica. Então, não se aborreçam, tá? Parece meio bobinho, né? Mas por que você pensa em uma árvore para você, quando você pensa no pulmão? Porque esse modo de você levar algo de algum lugar para outro é o mais eficiente na natureza. Tá? Então, o pulmão tem essa estrutura, tanto da parte ventilatória quanto da parte de circulação, porque é a parte mais eficiente para você levar rapidamente uma substância de um lugar para outro. Tá? Então, quando a gente pensa no pulmão, você pensa nas ramificações, traqueia, broncofonte direita, esquerda, etc., 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 com as 23 gerações, né, da árvore respiratória, sendo que da primeira até a 16ª é a zona de condução, e depois a zona de transição e respiratória. Essa ideia ela é muito antiga, tá? Décadas e décadas e décadas de definição, tanto que isso daqui era o que você tinha, né, nos livros de anatomia antigos, e o termo ácino vem exatamente dessa ideia que eles tinham na década de 30. Metal de útero era uma substância que eles injetavam dentro do pulmão, esperava solidificar, dissolvia o resto, e era essa imagem que eles tinham. Então, por isso que se fala em ácino, tá? Porque se achava que o pulmão era exatamente assim. Então, você tem a primeira, segunda, terceira geração. Só que hoje, né, os fisiologistas, eles discutem que você não tem que falar em ramificação, em primeira ou segunda geração, você tem que falar em ordem. Ou seja, do fim para o começo. O ramo terminal é a primeira ordem, aí vai segunda ordem, terceira ordem, e vai subindo. Porque não é que 1 dá 2, que dá 4, que dá 16, nada disso. A ramificação é muito mais abrangente do que a ideia que a gente tem. Tá? Então, como é que o pulmão abre? O pulmão ele se expande numa estrutura que não depende só do quanto você coloca de ar dentro da árvore respiratória, depende também da estrutura dele, como essa estrutura se expande. Tá? Então, quando você está com o pulmão com uma capacidade, com volume baixo, né, você tem os vasos, os capilares alveolares bem abertos e os vasos do interstício mais fechados. Quando você insufla o pulmão, você abre aquela árvore, você tem um estreitamento dos capilares alveolares e você tem uma expansão dos vasos que estão no interstício. Isso a cada ciclo pulmonar. Essa sustentação que o pulmão tem, nesse estilo meia de nylon, quando você abre, você distende todos os alvéolos, é que faz com que o pulmão consiga fazer as trocas adequadas a cada ciclo respiratório. E é essa interdependência, né, que a gente conhece como esse desenho que é clássico, que você tem a abertura aqui da via aérea, que você mede fora, né, do alvéolo. Aqui você tem a pressão alveolar, e você tem um fluxo que vai sair do alvéolo para fora, óbvio, pela diferença de pressão. E você tem a pressão pleural, que vai ter um ponto crítico de fechamento. Então, se você expulsar o ar muito fácil, essa pressão crítica de fechamento aumenta também. Se você perde essa estrutura de sustentação, essa pressão crítica de fechamento, ela vai provocar uma obstrução de via aérea, que é o que eu conheço, que é o que acontece nas doenças obstrutivas. Você perde aquelas fibras que sustentam o pulmão, você tem uma pressão crítica de fechamento.
Essa interdependência, obrigado, ela foi definida na década de 70, vocês nem eram nascidos, tá? E Mead, através de um modelo matemático, ele postulou a seguinte hipótese: você aplica uma pressão de 30 centímetros de água dentro da via aérea, por causa dessa interdependência pulmonar, em alguns alvéolos, essa pressão pode chegar a 150 centímetros de água, que é o shear stress, é o estresse pelo esgarçamento do alvéolo. Isso é um modelo matemático da década de 70. E hoje a gente sabe que é exatamente isso que acontece. Tá? Então, você tem vários estudos na literatura, né, que mostram matematicamente o que é essa dependência das vias aéreas e dos alvéolos em relação à expansão do pulmão. Então, esse artigo do Gattinoni, de 2003, também é um modelo em que ele faz... Ele aventa a hipótese de você pensar no pulmão como sendo uma estrutura com fibras paralelas, que tem como se fossem moedas empilhadas. Tá? Se você expande o pulmão normalmente, um pulmão normal, um pulmão sem lesão, essas fibras e esses componentes que se empilham, eles vão se expandir homogeneamente. E você não vai ter nenhum problema. Se você colocar numa dessas estruturas uma área de consolidação ou de colapso, e quando você abrir essa mesma estrutura, você vai ter uma área submetida a estresse e uma área submetida à distensão. E outras áreas que não vão ser submetidas a nada. Tá? E se você tiver um aumento de uma área de ruptura, você vai ter as áreas que antes você tinha uma expansão homogênea também submetidas a estresse. Então, tudo no pulmão está interligado. E no pulmão, com todas as patologias, você tem áreas de consolidação, você tem área de colapso, você tem área de ruptura de alvéolo, de parede, por exemplo. Tá? Então, conforme a patologia que o paciente tem, você tem que pensar num tipo de mecanismo de lesão. Como é que essas fibras, as fibras que sustentam o pulmão, como é que elas estão? Tá? Então, você tem fibras que acompanham a via aérea até o final, fibras de sustentação. Você tem fibras que partem da pleura para o pulmão, da pleura parenquimatosa, tá? E você tem fibras que vão do alvéolo até essas fibras da sustentação. Para você abrir o pulmão, você vai distender, ou essas fibras vão segurar o seu alvéolo, conforme o tanto que você abrir esse pulmão. Essa parte anatômica, ela já tem muitas décadas de definição, e isso não muda, tá, gente? Por isso que eu falo que é muito básica a nossa aula hoje. Só que, como se não bastasse você ter todas essas fibras que sustentam o pulmão, você ainda tem a caixa torácica, que limita a expansão do pulmão. E o comportamento da caixa torácica, ela é muito menos complacente do que o parênquima. O parênquima, se você não tivesse a caixa torácica, você podia ficar expandindo muito mais do que você pode com a caixa. O que é o efeito Bernoulli? Que eu falei, né, que quando você tem o ponto de pressão crítica de fechamento da artéria, da via aérea, né, se você a força para você esvaziar esse pulmão, o fluxo for muito alto, você aumenta essa pressão crítica de fechamento. Tá? É isso daqui. Vocês já viram um caminhão que tem aquelas coberturas de plástico, conforme a velocidade que ele está, a capa levanta? Então, se você aumenta muito a velocidade de ar, você aumenta o risco de colapso do seu pulmão, que não tem sustentação. Tá? Então, para você esvaziar um volume pulmonar muito grande, se você aumentar a força expiratória, você pode agravar o colapso da via aérea. Tá? O que é a esterese pulmonar? Vocês já ouviram falar disso, obviamente. Né? Esterese em física é a não repetição do mesmo comportamento, a aplicação e retirada de uma força. Então, o pulmão ele abre de um jeito e fecha de outro. Então, a mesma aplicação da força, ele tem comportamentos diferentes, aplicação e retirada. Por quê? A esterese pulmonar está relacionada à disposição das moléculas de surfactante,
que é o que faz a interface ar líquido dentro do alvéolo, a morfologia do alvéolo no início do ciclo, da expansão, e a morfologia das fibras de sustentação. Então, quando você está abrindo o pulmão, né, você começa a abrir o pulmão aqui no estágio 4, você vai aumentando. Quando você está com o pulmão completamente aberto aqui em cima, você tem o seu surfactante todo depositado no alvéolo e o seu pulmão completamente aberto. Quando você começa a fechar esse pulmão, esse surfactante, ele muda a conformidade dele para você conseguir fechar e no próximo ciclo abrir de novo. Então, você tem moléculas, né, que a cada ciclo elas vão mudar de lugar, dentro da abertura e fechamento do pulmão. Essas moléculas, a interface ar líquido, é que criam o quê? A tensão superficial. Tensão superficial é dada porque a atração entre essas moléculas, entre elas é maior do que entre elas e o ar. Então, é isso que faz com que o seu pulmão... O que a tensão superficial faz com o pulmão? Quando você tira o pulmão de dentro da caixa torácica, ou você abre a caixa torácica, como é que o pulmão fica? Murcho. Por quê? Qual é a maior força que age sobre o pulmão? Tensão superficial. E o que antagoniza a tensão superficial? Surfactante. Se você não tem surfactante, se você não tem essa interface ar líquido, seu pulmão vai ficar fechado. Certo? Para você abrir esse pulmão, você vai ter que aplicar uma força. O que acontece na SARA? Você não tem surfactante. Como é que vocês imaginam a curva pressão-volume numa SARA? Na ARDS? É fácil, é difícil fechar ou é difícil abrir? Difícil abrir, porque se naquele começo, né, você não tem surfactante, você vai ter que aplicar uma força muito maior aqui para abrir esse pulmão. Né? Por que você repor surfactante no bebê, no recém-nascido, funciona, em adulto não? Por que quando a gente todos os estudos que deram surfactante para adulto na SARA não funcionaram? Porque parece fácil, né? Se você tem lesão de alvéolo e você não tem surfactante, você dá surfactante e resolve o problema. Não funcionou em adultos. Funciona no recém-nascido porque não é que ele não tem surfactante, ele tem um pulmão imaturo. Então, no recém-nascido, é imprescindível, no prematuro, você ter um lugar que tenha surfactante. Você dá, funciona. Até o dele começar a funcionar, a trabalhar. Nos adultos, não adiantou nenhum estudo até hoje, certo, Marcelo? Você dá surfactante para a SARA. Tá? Então, vamos lá. Então, quando você tira o pulmão da caixa torácica, ou quando você abre a caixa torácica, o pulmão murcha. Tá? Porque a pressão resultante dele é murcho. Vamos lá. Qual que é a área mais ventilada do pulmão? Não vale ler, tá? Ainda bem que é pequenininho, não dá para enxergar. Vocês veem que a fotografia, a figura é bem antiga. Qual que é a área mais ventilada e mais perfundida do pulmão? Mais perfundida é a base, meio óbvio, né? E a área mais ventilada? Muito bem. Por quê? Que é a base. Porque o ar, a parte superior, ela tem um maior volume residual. Mas a ventilação, ela é maior na base. O alvéolo que mais vai mudar de tamanho é o alvéolo da base. Então, a ventilação é maior na base, a perfusão é maior na base e o volume residual é maior no ápice de um paciente, de uma pessoa em pé. Tá? Quando você tem um paciente em pé, então você tem o volume residual e você tem a capacidade residual funcional. Você vai anestesiar, deitar o paciente, você mantém o mesmo volume residual e cai a capacidade residual funcional. Na anestesia, cai um pouquinho de cada um. No ARDS, você tem diminuição de tudo. Tá? Os volumes pulmonares, eles foram definidos há 70 anos. Tá? Volume corrente, capacidade residual funcional,
capacidade vital. Tá? O que a gente consegue fazer quando a gente coloca PIP no paciente, aumenta o PIP do paciente? O que a gente está mexendo? Qual o volume que a gente mexe? Capacidade residual funcional. A gente consegue mexer com volume residual? Não. Tá? Como é que você vai fazer uma curva pressão-volume num pulmão? Tem várias maneiras. Né? Isso daqui é uma maneira meio primitiva. Tá? Que você pega o pulmão, põe o pulmão dentro do pletismógrafo, conecta... ou você conecta essa parte à pressão, ou você conecta essa parte à pressão, e aí você mede a variação de volume aqui ou aqui. Mas, de qualquer maneira, você vai aplicar uma certa pressão e você vai medir a variação de volume. E aí você constrói uma curva pressão-volume em pulmão isolado. Tá? Esse é um método extremamente primitivo, usado há décadas, que foi o que eu usei em rato, tá? Há muitos e muitos anos. E aí você consegue fazer a curva pressão-volume. Por que a curva pressão-volume tem esse formato sigmoide? Alguém sabe dizer? Não, eu vou morrer daqui de pegar essa máscara. No início, para você abrir o pulmão, você tem um monte de alvéolo fechado. Então, você vai aplicar uma grande força para uma pequena variação de volume. Vai ter uma área em que a expansão pulmonar é mais fácil. Pequena variação de volume para pequena variação... Aliás, a mesma variação de volume para uma pequena variação... Esquece. Reação linear entre volume e pressão. Tá? E se você continuar insistindo, o que vai acontecer aqui? De novo, você vai ter uma grande variação de pressão para uma pequena variação de volume, com risco de estourar. Tá? E a expiração, ela é passiva. Você tem inicialmente o relaxamento de pressão, e depois você começa a ter fechamento de alvéolos e fechamento de vias aéreas. Mas o que importa para nós é realmente fechar a movimentação dos alvéolos na curva pressão-volume. Então, se você colocar a curva pressão-volume do lado, né, da figura de volumes pulmonares, você tem exatamente a sua curva sigmoide. Quando você está lá em cima, você está perto da sua inspiração máxima, e aqui embaixo você consegue chegar perto do seu volume residual. Eu digo perto porque nada é perfeito. Tá bom? E quando a gente ventila, em ventilação espontânea, a gente está aqui, ó. Ninguém recruta e fecha alvéolo em ventilação espontânea. Tá? Inclusive, a gente ventila em pressão negativa quando a gente está fora do ventilador. Só que a curva pressão-volume, a gente não faz curva pressão-volume em pulmão isolado. Como a gente viu, o pulmão está dentro do tórax. Então, a curva PV do pulmão isolado é assim, a curva da parede torácica é assim, isso daqui é resultante dos dois. Tá? Então, tudo que você medir aqui fora, no paciente, é uma inferência muito grande do que está acontecendo lá dentro. Tá? E aqui, quando a gente tem essa parte da curva, é o ponto de equilíbrio entre os dois. Tá? Dá para a gente pensar nisso em clínica? Não, mas você tem que saber. Tá? Esse estudo aqui é mais velho que vocês, mas ele é muito interessante. Ele foi feito em pulmão isolado de cachorro, em que ele tira o pulmão do dentro do cachorro e ele vai abrindo esse pulmão cada vez mais. E sempre fechando. Aí ele observa que sempre que ele fecha esse pulmão, para abrir de novo, ele tem um ponto de inflexão. Então, ele fez o caminho inverso. Ele abriu esse pulmão inteiro e foi diminuindo o ponto de fechamento. A partir de um certo ponto, você não tem mais inflexão. Isso daqui é o seu recrutamento máximo do pulmão. Então, na superposição das duas curvas, ele chama isso daqui de pressão de abertura, isso aqui de pressão de fechamento, e esse aqui, o seu envelope máximo de recrutamento. É exatamente essa área que a gente quer ventilar no paciente na UTI. Tá? Esse estudo aqui, ele mostra, se não me engano, era coelhos, em que ele faz uma curva pressão-volume, primeiro em pulmão isolado, e aí ele ventila para o mesmo valor de PIP antes e depois de fazer o recrutamento máximo. Você vê que
a curva parece a mesma, só que o volume, tá, é diferente para uma mesma variação de pressão. E aqui, se você ventilar acima dessa pressão de fechamento, você vai ter risco de distensão. E vocês conseguem me explicar o porquê que essa curva aqui tem essa conformidade? Se você for fazer uma curva com super seringa num paciente, e tiver tempo de fazer essa curva devagarzinho, você vai ver que você insufla um volume e a pressão cai. Você insufla, a pressão cai. Você insufla e a pressão cai. Por que essa pressão cai? E quando você vai esvaziar também, você negativa muita pressão, depois ela volta para um valor. Que fenômeno é esse no pulmão? Relaxamento ao estresse. Relaxamento ao estresse, se você pegar uma fibra elástica e mantiver essa pressão, essa fibra distendida no tempo, a pressão vai cair com o tempo, com o passar do tempo. O pulmão, se você insuflar, deixar ele insuflado, a pressão cai com o tempo. Então, a cada insuflação, a cada volume que você coloca, você insufla muito e volta para um ponto de equilíbrio. Você insufla mais, ele volta para um ponto de equilíbrio. Ele se adapta. Então, não é só relaxamento e estresse. O que mais que leva a essa queda? Além do relaxamento ao estresse, que é um componente elástico, o que mais que acontece no pulmão? Se a gente insuflar um pulmão, você tem alvéolos com constantes de tempo diferente. Uns insuflam mais rápido, outros menos rápido. Se você fechar aqui em cima e com o pulmão insuflado, o que acontece com os alvéolos? Os que estavam mais distendidos vão esvaziar para os outros menos distendidos e a pressão aqui vai cair. Como chama esse mecanismo? Pendeluft, exatamente. Então, essa queda de pressão que você tem, ela é relaxamento ao estresse e Pendeluft. Onde mais você pode ver isso? Quando a gente faz uma curva pressão no tempo com pausa inspiratória em modo volume controlado, você tem um pico e um platô. O que explica a queda do pico para o platô? A maior componente dessa queda, qual que é? Resistência de via aérea. Você gasta a maior parte da energia para vencer de primeira a resistência de via aérea. Então, quanto maior a distância entre o pico e o platô, maior a resistência do seu sistema. Aquele componente de queda lenta, você sobe uma queda rápida e um componente de queda lenta. Componente de queda lenta, Pendeluft e relaxamento ao estresse, até atingir o equilíbrio no platô. Tá? Então, assim, na curva pressão-volume, se você ventilar para cá, da sua inflexão expiratória, você tem risco de hiperdistensão. Se você ventilar no mesmo ponto de pressão, mas antes de recrutar o seu pulmão, você vai ter também uma morfologia muito desfavorável. Tá? Porque PIP, como o próprio nome diz, ele é um mecanismo expiratório. Então, se você não abrir primeiro o seu pulmão para atingir o seu PIP ideal, você está nessa parte aqui da curva. Tá? Então, por isso que você recruta. Marcelo, se eu falar besteira, você fala, tá? Isso daqui é a parte macro da expansão de um pulmão de rato com tórax aberto. Tá? Você abre o pulmão do ratinho e você tem áreas de colapso, tá? E você vai abrindo esse pulmão até ele ficar com volume maior e com uma cara mais bonitinha. A parte histopatológica disso daí, no início da sua curva pressão-volume, você tem áreas de colapso, você vai recrutando com um certo grau de hiperdistensão, até atingir próxima capacidade pulmonar total, e aí você volta para a mesma pressão. Essa morfologia é mais favorável que essa. E que se você fechar de novo, você não fica igual você era antes, por quê? Porque você já abriu. Isso daqui no pulmão lesado, com lesão pulmonar aguda. Você tem área de hemorragia, edema, muito mais colapso. É muito mais difícil você abrir esse pulmão, você vê que a esterese da curva é muito maior, mas você consegue abrir com um valor de pressão muito mais alto. A gente está trabalhando em pulmão isolado. Tá? Então, você vai subindo a pressão. Você pode chegar a 60, 70 centímetros de pressão sem que o seu pulmão obrigatoriamente estoure.
E aí, se você, essa histopatologia é com paraquat, tá? É um modelo de lesão pulmonar aguda, você tem muito edema e hiperdistensão, você abre esse pulmão com muita hiperdistensão, até você conseguir uma morfologia próxima da morfologia normal, com um valor de pressão muito mais alto, só que quando você volta para o mesmo valor de pressão, o seu pulmão está mais aberto, mais estruturado do que antes. Então, é exatamente isso que a gente faz quando a gente aplica PIP no paciente. A gente aumenta a capacidade residual funcional e a gente procura trabalhar nessa parte aqui da curva. Tá? Eu não tenho vídeo, porque não achei, mas todo mundo já viu esse videozinho na internet. Então, vocês procurem. Tá? É o famoso filmou, fotografou, ganhou, não fez isso, dançou. Esse vídeo foi publicado em 2006, em pulmão isolado de rato, com PIP e sem PIP. O Paulo Saldiva, o Pipino e eu fizemos isso umas 150 vezes na década de 90. Filmou, publicou? Não, dançou. Tá? Então, mas é muito legal ver isso daí. Tá bom? Procurem. Não sei se vocês já viram o pulmão isolado da curva pressão-volume. É muito legal. Né? Eu tinha um curso da pós-graduação disso, e a gente fazia, né? A parte prática fazia parte de você fazer uma cura PV em pulmão de rato, normal. E aí teve uma aluna, ela era fisioterapia, ela falou assim, isso foi a coisa mais sensacional que eu já vi na vida. Porque é muito interessante, assim, vocês procurem ver esse filme, você vê realmente o que é o pulmão abrir. Tá? Mas isso é fácil, um pulmão isolado. Então você imagina o pulmão dentro da caixa. Tá? Então, como é que você vai medir mecânica pulmonar? Você tem várias maneiras de medir mecânica. Tá? Você pode fazer estimativas a partir da equação do movimento, que é o que a gente faz na clínica. Você pode medir pressão esofágica, através de um balão esofágico, e medir pressão transpulmonar. Você pode usar cápsula alveolar, onde você abre a parede e gruda uma cápsula diretamente no alvéolo, para medir a pressão diretamente no alvéolo. Ou você pode usar modelos matemáticos. Tá? Isso é muito fácil você fazer em animal de pequeno porte, que você não precisa, você pode fazer isso, inclusive, em vários animais ao mesmo tempo, não interessa aqui, tá? Ou você pode fazer modelagem direta a partir de dados morfométricos e anatômicos. A gente, em clínica, fica aqui em cima. Durante uma época, se tentou medir pressão esofágica, o Marcelo chegou a pegar isso ainda, né, Marcelo, no começo, quando a gente começou, aqui no HC, mas é muito caro, muito difícil, e é uma técnica, se você não sabe usar, é melhor não usar. Que é o famoso, como é que chama? Balão Bicor, né? Balão esofágico. Tá? Bom, então como é que se você quer medir alguma coisa, você tem que ter um modelo daquilo que você vai medir. Né? Então, quando você vai fazer um modelo de um sistema fisiológico, você tem que pensar em que estrutura compõe esse modelo. Quais os componentes diferentes que se comportam de uma maneira diferente dentro dessa estrutura, o que eles representam e como eles se conectam. Tá? O pulmão, a gente imagina o pulmão como sendo um modelo de compartimento único, onde você tem um balão, né, com uma certa elasticidade, e uma via aérea, com uma certa resistência. E você vai expandir esse sistema. Né? Quando você expande esse sistema, então, você vai colocar uma certa quantidade de ar, o volume, numa certa velocidade de fluxo, que de acordo com a resistência e a complacência do seu sistema, vai gerar uma pressão aqui, e se você vai ter só entrada de ar se você tiver uma variação de pressão entre esse ponto e esse ponto. Tá? Então, no modelo de compartimento único, você tem uma caixa que se expande, e essa caixa, ela se expande de acordo com a elastância dela. Elastância é o inverso da complacência. Isso funciona muito bem numa relação linear, que é a lei de Hooke. A pressão que você aplica, ela varia linearmente com a variação de volume, de acordo com a elastância do seu modelo, do seu sistema. Tá? Ao mesmo, para você calcular a resistência, é ao contrário. Né? ΔP sobre delta fluxo. Tá? Então, isso é o que a gente faz quando a gente pensa no pulmão.
A gente calcula a resistência e complacência pensando no pulmão como um sistema de compartimento único. Só que isso é uma mera idealização. O pulmão não é um compartimento único. Mas a vantagem de você pensar no pulmão como um compartimento único é que você pode usar a equação do sistema respiratório. Né? Então, a pressão que você mede aqui é uma somatória da pressão elástica e a pressão resistiva. E a pressão final, no final da capacidade residual funcional. O que é essa parte aqui da nossa equação de movimento? É o PIP. Tá? Então, a pressão que a gente mede no sistema é uma somatória que a gente faz ΔV sobre complacência, né, o volume sobre complacência, mais fluxo vezes resistência, mais o PIP. É isso que a gente faz na equação do movimento do sistema respiratório. Por que ele é um modelo linear? Porque a gente viu, né, de acordo com a lei de Hooke, que a relação entre pressão e volume é uma relação linear. Né? Só que a gente não leva em consideração variação de temperatura e umidificação do ar inspirado, que o quociente respiratório é diferente, o oxigênio e o gás carbônico eles têm volumes diferentes. Tá? Você não consegue descrever, quando você pensa no modelo de compartimento único, nem relaxamento de estresse, nem Pendeluft, né? E muito menos a dependência da frequência desses parâmetros. Quando você tem uma frequência muito alta ou muito baixa, um volume muito alto ou muito baixo, você vai, principalmente variações de frequência, podem mudar esses parâmetros também. E, obviamente, também não explica esterese. O modelo linear não tem esterese. Ou seja, ele não serve para nada, exceto para a gente usar a equação do movimento. Tá? E, além de tudo, o nosso pulmão está dentro da caixa torácica. E o que interessa mais para nós é a pressão transpulmonar, é a variação entre a pressão que você está medindo aqui e a pressão que você tem no alvéolo. Certo? Que a gente consegue, a pressão esofágica, né? É o que você chega mais próximo de você tentar ver a pressão da caixa e você conseguir medir algo parecido com pressão transpulmonar, que era o que se usava com antigamente, com o balão esofágico. Então, esse modelo, por que você não consegue explicar a esterese com esse modelo? Quando você faz uma curva de PV no pulmão isolado com ar, você tem este padrão. Se você fizer uma curva pressão-volume com soro fisiológico, o que acontece? O que você faz quando você coloca soro fisiológico, insufla o seu pulmão com soro fisiológico ao invés de fazer com ar? O que você tira? Oi? Eu não ouvi. Isso. Quando você insufla o pulmão com líquido, qualquer líquido, você tira o componente da tensão superficial. Tá? Mas mesmo quando você insufla o pulmão com líquido, ele também tem esterese. Se ele tem esterese, então, você tem a complacência e a resistência do próprio tecido. O tecido pulmonar também tem resistência. Não é só a via aérea que tem resistência. Não é só e a complacência também não é só dependente do alvéolo. O tecido pulmonar também tem complacência e tem resistência. Tá? Isso daqui a gente já falou, né? Por que o pulmão não dá para você pensar em modelo de compartimento único? Porque se você não consegue explicar o decaimento no final da INS quando você zera o fluxo, né? O Pendeluft e o relaxamento de estresse. Então, por isso que pelo menos 2 compartimentos o seu pulmão tinha que ter. Quando você insufla, aqui embaixo, quando você vai insuflar lá em cima o seu pulmão, você vai injetar um certo volume no pulmão. Inicialmente você tem uma distensão grande aqui, aumenta muito a pressão, e quando você zera o fluxo, essa pressão se equilibra, o ar se distribui e a pressão cai. Tá? Então, por isso que você tem o decaimento no final da inspiração na curva de pressão do volume controlado. Que é isso daqui. Tá? E se você fosse esvaziar o pulmão, também acontece isso daqui. Que a gente falou, além do Pendeluft, você tem o relaxamento ao estresse. Eu estou andando rápido, porque senão é muita coisa. Daqui a pouco vocês vão começar a dormir, após o almoço, então.
Vamos lá. Então, se a gente tivesse o volume de compartimento único, você insufla, esvazia. Se você for fazer isso com fluxo quadrado e a variação de volume. Agora, se eu insuflar, zerar o fluxo e mantiver esse pulmão insuflado, você vai como se você estivesse abrindo mais bolinhas naquela sua bexiga. Que a sua bexiga tivesse mais bexiguinhas que fossem abertas. Tá? E a pressão cai com o passar do tempo. Você tem unidades viscoelásticas que só mostram o seu comportamento depois de um certo tempo. E o nosso tecido, ele tem também uma resistência pulmonar importante. E ela vai aparecer muito raramente, né? Não é importante isso na clínica em geral. Tá? Por isso que a gente nem pensa em resistência de tecido. Bom, e como é que você poderia medir resistência do tecido, então? É impossível você fazer isso na clínica. Você teria que usar uma cápsula alveolar, ou aquela técnica de oscilação forçada, que o pessoal usa muito em animal de pequeno porte. Ela está muito relacionada ao tempo expiratório, volume corrente, volume pulmonar, frequência e velocidade de fluxo, e ela aumenta com broncoconstrição, com aumento da pressão transpulmonar, com frequências muito baixas, com menor fluxo, ou com alterações na estrutura do parênquima. Então, se você tem um componente de resistência pulmonar, não é só uma estrutura que se expande e uma mola, uma elastância. Você tem também um amortecedor só para o tecido. Uma estrutura que vai impor uma resistência, a sua expansão só para o tecido. Então, de um modelo linear de compartimento único, a gente passa por um modelo de múltiplos compartimentos. Que era isso daqui que a gente tinha inicialmente. Aí a gente colocou mais uma estrutura. Só que essas estruturas que vão sendo recrutadas, elas também têm uma elastância própria, não é só resistência. Então, o nosso pulmão, na verdade, ele se comporta como se fosse uma elastância estática e múltiplas estruturas com outro comportamento físico. Essa estrutura aqui é chamada corpo de Maxwell. Você tem uma estrutura que, para se expandir, depende de uma elastância, e uma combinação em paralelo de várias estruturas de elastâncias e resistências diferentes. Então, isso daqui é o modelo reológico do pulmão. Vocês já ouviram falar nisso? Modelo de Bates? O que é o modelo reológico? O modelo viscoelástico mais o componente plástico. Vamos lá. Esse daqui, lembra que a gente falou que é o nosso corpo de Maxwell, certo? Você tem a elastância estática do sistema e você tem aquele corpo de Maxwell, que é esse daqui, desculpa, que é o Pendeluft e as propriedades viscoelásticas, aquele adaptação ao estresse. Em paralelo com a resistência das vias aéreas. Essa estrutura aqui junto, da elastância estática, Pendeluft e relaxamento, vão dar o seu relaxamento ao estresse. Só que nosso pulmão, para você expandir isso, tá? Para você fazer uma variação, você imagina duas barras e você tem que afastar essas barras. E essas barras estão grudadas por essas estruturas. Tá? O que acontece no pulmão? No início a gente não viu que era muito difícil você abrir? Não dá para falar com isso. Então você imagina que você tem 2 colheres assim. E elas estão aqui. E você tem que abrir esse pulmão. No começo é muito difícil. Aí você chega num ponto que você tem a menor resistência entre essas colheres para abrir. E se você continuar abrindo, você esgarçou. Então, vocês imaginem essa estrutura aqui, ela é chamada de corpo de Prandt, é o recrutamento. É o quanto o seu pulmão está recrutado. Tá? E é isso que dá o modelo de Bates. Vocês já devem ter visto essa figura em alguns livros de fisiologia, que é exatamente isso. Essas 2 barras representam o pulmão, o volume que você vai expandir esse pulmão, a tensão que você vai aplicar nesse pulmão. E para você mexer nessas 2 barras, você tem que pensar na resistência das vias aéreas, na elastância estática do sistema, na elastância dinâmica e resistência titular, no relaxamento ao estresse e no volume expiratório final. Tá? Então, esse modelo reológico, ele tem um componente viscoso, viscoelástico e plástico. Tá?
Por que isso? Porque esses estudos vêm há mais de 60 anos. Né? Antigamente, era muito fácil você fazer estudo em animais, até animais de grande porte, e já se sabia, da década de 60, 70, que o pulmão ele era lesado pela ventilação. Então, a definição de barotrauma é anterior a isso, é da década de 30. A definição de barotrauma é da década de 30. Barotrauma é ar fora do pulmão. Então, enfisema intersticial é barotrauma, pneumomediastina é barotrauma, pneumotórax é barotrauma. Tá? Aí, na década de 80, veio a definição de volutrauma, certo? Vocês já conhecem. Como é que foi feita a definição de volutrauma? Vocês já comentaram esse estudo? Eram ratos em que ele tinha Marcelo, vamos lá. Eram dois tipos de ventilação. Você tinha um grupo em que você ventilava com uma pressão alta e um volume grande. Você tinha um grupo em que você ventilava com uma pressão alta e uma pressão expiratória. Então, a variação de volume era menor, apesar da pressão final ser grande. E você tinha um grupo onde fazia um enfaixamento de caixa torácica e a pressão que você media aqui era muito grande, mas a variação de volume era pequena. E ele mostrou que quando você tinha uma pressão, um ΔP muito grande, mas o seu ΔV era pequeno, você tinha menos lesão do que naquele grupo onde você tinha uma grande variação de pressão, uma grande variação de volume. Porque com a grande variação de volume de pressão e uma limitação do volume pela aplicação de um PIP, você tinha menos lesão. Aí a definição de volutrauma. Então, você não pode pressurizar demais e você não pode distender demais o seu alvéolo. E depois vieram a definição de atelectrauma. O que é o atelectrauma? É você abrir e fechar, abrir e fechar, abrir e fechar. Por isso que você vai para aquela parte da curva onde você não fica abrindo e fechando o alvéolo, você só muda a variação, você só muda o volume deles. Tá? E, obviamente, como tudo, tem o biotrauma. Né? Biotrauma é muito legal, você sabe que tudo tem uma resposta do organismo para tentar corrigir aquilo, e essa resposta pode ser pior do que não ter. Né? Bonito, legal, mas não tem muita coisa que se possa fazer a respeito. Tá bom? Então, assim, nos 50 anos de literatura médica, você já sabia dos mecanismos de lesão há uns 40, só que só se passou a pensar isso em ventilação mecânica clínica no final da década de 90. Ou seja, se nós temos 4 mecanismos de lesão, que é barotrauma, volutrauma, telectrauma e biotrauma, quando a gente pensa na curva PV, a gente tem que pensar naquele envelope de recrutamento máximo. Porque aqui em cima eu tenho volutrauma e aqui embaixo eu tenho a telectrauma. Certo? Então teria, teoricamente, uma zona segura para você ventilar esse pulmão. Vamos lá. Se você pegar o pulmão e cortar o pulmão assim, o que é a definição antes disso? O que é a definição de Baby Lung do Gattinoni? Eles escutem isso, Marcelo? Se você pegar o seu pulmão com lesão, né, e você fizer um corte, como ele fez com tomografia desses pulmões, essa parte aqui, você vai ter uma área que ela tem muita telectasia, muito colapso. Essa área aqui é uma área potencialmente recrutável, a aplicação de uma pressão externa. E essa área aqui em cima é a sua área de pressão normal, um volume muito baixo, daí o conceito de Baby Lung. E quando você injeta ar nesse pulmão, para onde o ar vai? A parte de cima, que já está mais fácil, já está aberta. Tá? Você abre essa área aqui, abre às custas de 50, 60 centímetros de pressão. É viável? Não, não é. Tá? Então você tem que fazer alguma coisa em que você mantenha esta área aberta. Você recrute e mantenha essa parte aberta. E aí você tem que pensar que, além de tudo, o seu pulmão ele não é só uma esponja. Né? Você tem débito cardíaco, você tem toda a parte circulatória dele que vão mexer com a sua mecânica também, com a sua hemodinâmica. Tá? Então, aqui,
Você tem uma área de baixo risco de VILI, né, que é Ventilator Induced Lung Injury, porque é uma área que ela está fechada, ela está consolidada, você dificilmente vai conseguir mexer com ela. A área de maior risco é essa, de abertura e fechamento cíclico, e o que eles chamam de stress razors, que depois a gente vai ver na segunda parte. E essa parte aqui de cima, a parte do baby lung, que é a área onde você tem o maior risco de lesão. Tá? E o que você faz, então, para tentar corrigir isso? E, teoricamente, é o que vocês usam na ventilação. Corrija se eu estiver errado, porque faz 3 anos que eu não vejo mais. Baixo volume corrente, certo? Quando você faz a prona no paciente, o que você está fazendo? Vocês lembram que a gente falou de ventilação, perfusão, quando você embarca o doente, o que mais, além de você melhorar a ventilação, perfusão, o que mais que você está fazendo? Oi? Você melhora a relação PQ, você tira o coração de parte de cima do pulmão esquerdo, você melhora a ventilação, melhora a perfusão. Tá? Alta frequência. Você vem fazer ventilação com alta frequência. Você reduz o holotrauma, reduz a delectrauma e reduz e aumenta o recrutamento. É muito usado em crianças pequenas. Adulto não pegou muito, né? Mas em criança pequenininha, é a ventilação eles mais gostam. Quando você aumenta o PIP, o que você faz? Você sobe na sua curva pressão-volume, você diminui o risco de atelectrauma, você diminui aquela heterogeneidade do parênquima, você aumenta o recrutamento e você reduz o risco de valotrauma. Manobras de recrutamento. Lembra que eu falei? Você tem que passar para a parte de cima da curva pressão-volume. Né? E aqui o que o Marcelo gosta, que é a ECMO. Tá bom? Então, assim, tem várias maneiras que você tem para melhorar a oxigenação de um paciente, mas nunca, em hipótese alguma, você pode esquecer dos 4 mecanismos de lesão num pulmão. Esses mecanismos, eles lesam o pulmão normal, então vocês imaginam como isso não agrava um pulmão lesado. Tá? Quase terminando. Resistência. Resistência de via aérea, você pode usar a física de física. A lei de Poiseuille, tá? Você vai medir fluxo em tubos circulares. Então, você tem uma variação de pressão, pela variação de pressão, você tem o intra-ar no seu sistema, que está diretamente relacionado à viscosidade do ar, à velocidade do fluxo, ao comprimento do seu tubo e, inversamente, a 4ª potência do raio. Tá? Então, a resistência ao fluxo se dá dessa maneira. Então, teoricamente, quanto menor a sua via aérea, maior vai ser a resistência. Só que, nos pulmões, quando você vai pensar em superfície das vias aéreas, quanto mais para frente você vai, maior é a superfície do sistema. Então, a resistência maior, ela não vai se dar nos alvéolos, porque a superfície, a área de secção é muito maior nas vias terminais. A sua maior resistência vai estar no começo, tá? Nos brônquios de médio calibre. Então, quando a gente mede um aumento de resistência no paciente, é porque a situação já está muito feia. Tá? Tipos de fluxo. Quando você pensa em resistência, na passagem de ar dentro de um tubo, você tem que pensar no tipo de fluxo desse ar. Então, você tem fluxo laminar, você tem fluxo turbulento, e você tem o fluxo, que ele é laminar no início, e ele se torna turbulento nas ramificações. Transicional. Exato. Tá? Qual a importância disso? Vocês já ouviram falar em número de Reynolds? É o que define se o fluxo vai ser laminar ou turbulento. E ele está diretamente relacionado à densidade do gás, à velocidade, à viscosidade. Qual é a importância disso? Alguém já ouviu falar em ventilação com hélio, mistura hélio e oxigênio? Por que se usa isso e quando se usa isso?
A gente nunca usou, né? Mas teoricamente pode usar, porque a gente não tem como usar, né? Por quê? Qual é a vantagem do hélio? Ele é menos denso, então ele melhora o número de Reynolds e torna o seu fluxo mais laminar e menos turbulento. Tá? É a única utilidade de saber isso daí. Tá bom? Mas é muito legal a teoria, né? Fala a verdade. Então, como é que é o movimento das partículas nas vias aéreas? Né? Você tem inicialmente, a via aérea é muito grande, você tem ainda um componente turbulento, ela vai se tornando mais laminar e nas ramificações ela vai se tornando turbulenta. E onde que vão, quando você vai fazer ventilação, você vai fazer inalação no paciente, conforme o tamanho da partícula, ela pode impactar aqui, ou conseguir chegar nas vias aéreas mais terminais. Aqui eu brinco que é movimento browniano, sabe? É nerdinho na faculdade, que se ele topar com alguém, ele arruma uma namorada, senão não. Tá? E vice-versa também para as mulheres. Tá? É assim que funciona o fluxo dentro da via aérea. Tá bom? Então, lembrando, né, do nosso pulmão, que precisa da sustentação da estrutura para se manter aberto. Né? Ele tem o componente da pressão elástica, a resistência das vias aéreas e a pressão do espaço da caixa. Como é que você vai calcular, ou para que serve calcular a resistência e complacência do sistema? Ele ainda faz isso, Marcelo? Vocês já calcularam complacência e resistência de alguém, né? Então, essa parte a gente pula. Tá? Mas para que serve isso? O que você faz com o cálculo da resistência? Eu sei que o paciente tem resistência alta, ele é um asmático, um DPOC, ou ele tem complacência baixa, ele está numa SARA. Tá, e aí? Isso mesmo, constante de tempo. Tá? Constante de tempo é extremamente importante você calcular no paciente obstruído. O que é a constante de tempo? Você insufla o seu pulmão e é o relaxamento que ele tem em relação ao tempo. Você precisa de 5 constantes de tempo para esvaziar 97,5% do pulmão, pelo menos 3 constantes de tempo para esvaziar 95% do que entrou. Constante de tempo é uma relação entre complacência e resistência. Lembra que são unidades diferentes, então você tem que corrigir, e você vai chegar a um tempo em segundos. Vamos pular isso aqui. Na equação do movimento. Não sei o que está fazendo esse slide aí, mas tá bom, vamos falar dele. Na equação do movimento, tá? A pressão que você mede aqui na abertura do sistema, a gente já viu, né? Que é uma somatória da pressão elástica, volume sobre complacência, pressão resistiva, que é fluxo vezes resistência. Inertância e aceleração a gente ignora, tá? A gente pensa na pressão final. E a pressão muscular. O que é essa pressão muscular? É o esforço que o paciente faz, que a gente não consegue medir no ventilador, porque aquilo vem para cá. A pressão do sistema é uma somatória entre a pressão muscular e a pressão imposta pelo ventilador. Então, quanto maior o esforço que o paciente fizer, consequentemente, mais ar vai entrar. Certo? E tudo que você mexer de um lado de cá ou de cá, por exemplo, pressão, tá? Eu aumento o ΔP no meu modo pressão controlado. O que vai acontecer nessa equação? Vai entrar mais ar. Vai entrar maior volume, certo? E se, além de tudo, ele tiver um esforço muito grande, entrar mais ar ainda. Certo? Mas a pressão não vai mudar. Mas o entrar mais ar ainda faz o quê? A gente está medindo pressão transpulmonar? Não. A gente tem ideia do que acontece em clínica com a pressão transpulmonar. Então, muito cuidado. Tá? O esforço do paciente, conforme o modo de ventilação que você está usando, principalmente nos modos limitados à pressão, pode levar a uma pressão transpulmonar muito grande. Tá bom? Então, assim, nas curvas de pressão, que é o grosseiramente que a gente tem, tá? Volume controlado, você tem o pico e um platô. Pressão controlada, você só tem um platô. E a pressão alveolar, que a gente não mede nunca, ela se aproxima no platô. Por quê? Porque aqui o fluxo é zero, o que eu estou medindo aqui
é o que está mais próximo do meu alvéolo. Então, é essa pressão aqui que me interessa. Por que é essa pressão que me interessa? É a pressão que dá barotrauma. Eu não tenho barotrauma em via aérea. Se eu tiver, é porque eu furei a traqueia, que aconteceu algumas vezes no ano passado, aqui no HC. Tá? Vamos pular. Então, um paciente. Vocês fizeram a medida de pico de complacência e resistência e vocês chegaram a esses valores. Tá? Qual que é o valor normal de complacência? A gente tem complacência estática e complacência dinâmica. Tá? Por qual que a gente se interessa? A estática. Qual o valor normal de complacência estática? Acima de 100. Tá? A gente fica muito feliz se o paciente tiver 60. Tá bom? A gente fica eufórico se o paciente tiver 60. Qual que é o valor normal de resistência? Abaixo de 4. No paciente entubado, a gente fica feliz se ele tiver abaixo de 10. Por quê? Porque a cânula, por si só, já aumenta a resistência. Tá? Esse paciente, qual é o grande problema dele? Resistência alta. A complacência está ruim, mas a gente gosta. Vai, aceita. E esse outro paciente, ele tem uma complacência baixa. Então, vamos calcular no modo de... Tranquilinho, né? Todo mundo, facinho você ter um paciente com 20 de frequência e uma relação 1:3, certo? Independente do modo que você esteja usando. Se o paciente está ventilando desse jeito, com essa relação, então ele tem um tempo expiratório de 0,75 segundos e um tempo expiratório de 2,25 segundos. Parece bom, não parece? Parece. Paciente número 1 é o paciente que era obstruído. A constante de tempo dele é 1,25. Para eu esvaziar 95% do que entrou, eu precisaria de 3 constantes de tempo. Para eu esvaziar o máximo possível, eu precisaria de 5 constantes de tempo. Então, esse tempo expiratório de 2,25 segundos, para esse paciente, numa frequência de 20, uma relação de 1:3, já é terrível. Tá? Por quê? Qual é o problema dele? Onde é que você vai perceber que tá errado a sua ventilação? É a próxima aula, mas vocês já sabem disso. Onde você vai perceber que esse seu paciente está com problema? Oi? Antes disso. Onde você vê que esse seu paciente não está ventilando adequadamente? Em que curva do ventilador você vê? Curva de fluxo. Tá? Esse paciente, com certeza, se eu estivesse olhando a curva de fluxo dele, ela não está zerando a parte expiratória. É exatamente onde eu vou procurar autopip. Manobra de autopip, sinceramente, eu nunca vi dar certo. Você já viu, Marcelo? De vez em quando dá. Tá? Mas aquela coisa bonita, você põe a pausa, espera subir a pressão, é linda. Tá? Você vai ver se o doente faz autopip na curva de fluxo. E na sua constante de tempo. Tá? E eu não vi a curva de fluxo. O paciente continua ventilando com autopip. Qual é o problema que vai ter? Hã? Autopip. E o que causa isso? Vamos, gente. O que causa o autopip? Hiperinsuflação. E o que mais? A alteração hemodinâmica é precoce ao barotrauma. O barotrauma é que você já perdeu todo o resto. Você já perdeu a curva do fluxo que não zerava, você já perdeu a parte hemodinâmica que estava piorando, e aí o seu doente fez o barotrauma, tá? Então, muito cuidado. Para isso que serve constante de tempo. Esse outro paciente aqui, aquele paciente que tinha complacência muito ruim, o que ele tem? Provavelmente uma lesão planar aguda, né? A constante de tempo dele é baixa. Então, esse modo de ventilação para ele não é tão ruim assim. Mas para esse paciente obstruído é terrível. E vocês veem que é uma coisa inocente, uma frequência de 20 numa relação de 1:3. Tá bom? É isso. Senão não dá. Certo? Aí na segunda parte a gente marca o dia, Marcelo. Você jura que você marcou comigo? Não sei, porque eu estou ouvindo, né? Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida?
é isso. Tá bom, gente? Até que foi. Dá para descansar. Tá bom? Assim, a segunda parte são mais 40 slides. Acho que aí já tá. Muito obrigado. É que eu não sei se eu sou muito eu sou terrível para dar aula. Eu não sei.